Oi gente, Roberto Rindo Bíscaro aqui. Nessa sessão do canal eu falo sobre literatura em nível de segundo grau, especialmente para estudantes que vão prestar Enem, vestibulares. Todo mundo é bem-vindo, obviamente, né? Hoje nós falaremos sobre o contexto do romantismo no Brasil, que começou em 1836, com a publicação do livro Suspiros Poéticos e Saudades, do Gonçalves de Magalhães, e terminou em 1881, com a publicação de dois romances, O Mulato, do Aloysio de Azevedo, e Memórias Póstumas de Brás Cubas, do grande Machado de Assis. Ora, romantismo então pegou o nosso período já pós-independência. Para a gente fazer um contexto, vamos ter que dar uma voltadinha até 1808, porque assim, uma das características do romantismo nosso é a valorização do índio, é o nacionalismo, é a valorização da nossa natureza, na verdade até um escapismo, né, em relação à natureza. Para a gente entender por que isso foi necessário historicamente naquele período, a gente vai ter que dar uma entendida no período pré-independência, tá? Mas antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Aqui também tem sobre cinema, séries, música, então precisa se divertir também. Se puder compartilhar os vídeos, eu agradeço bastante. Curtir, tá? Agradeço muito. Pessoal, é assim, em 1808 a família real portuguesa desembarcou no Rio de Janeiro, tá? Eles vieram fugidos de Portugal, lembra? Porque estavam com medo de que as tropas francesas do Napoleão invadissem o país deles e se transferiram para cá. Ora, quando a corte portuguesa se transferiu para o Rio de Janeiro, houve uma mini revolução urbana e estrutural, administrativa, social naquela cidade, né? Porque foram criados jornais, teatros, a imprensa foi criada, Banco do Brasil, Museu Nacional, lembra aquele que pegou fogo em 2018, sei lá quando? O que depois viria a ser o Supremo Tribunal, né? Foi tudo criado naquela época. Então, criou-se também um mercado de ideias e um mercado de gente que lia. Era um mercado pequeno, mas foi o primeiro miolo, né? Foi a partir daí que o Brasil começou a ter um público literário consistente, mesmo que nessas ilhas características do Brasil, né? Rio, depois São Paulo, tal, mas foi aí que começou a criar-se uma vida literária, né? Em que pessoas escreviam romances e que esses romances eram publicados em jornais por semana, capítulos por semana, os tais folhetins. Havia muita gente, então se foi construindo uma vida boêmia de pessoas que iam ao teatro, de pessoas que discutiam poesia, de pessoas que discutiam ideias, tá? E o Brasil foi subindo de status, né? De colônia, passou a ser Reino Unido, em 1822 para ser um país independente. E aí você precisava ter símbolos nacionais, precisava ter coisas que o brasileiro considerasse brasileiras, né? Não coisas importadas. Então, o índio acabou sendo escolhido como um dos retratos do Brasil, né? Enquanto no romantismo europeu valorizava-se muito o cavaleiro medieval, na fase histórica do romantismo europeu, aqui no Brasil foi o índio. Por que não podia ser o cavaleiro medieval aqui? Bom, por dois motivos. Primeiro, que nós não tivemos Idade Média, nós nem tivemos cavaleiros medievais. E segundo, esses cavaleiros eram portugueses, eram franceses, eles eram europeus, né? E o Brasil acabara de se libertar. Ele queria símbolos e queria personagens da terra. Então o índio foi escolhido como esse personagem, tá? Claro que ele foi idealizado, e ele foi muito retratado quase como se fosse um cavaleiro medieval mesmo. Se você pega o Peri, lá, personagem criado pelo José de Alencar, ele se comporta praticamente como um cavaleiro medieval, só que aqui estava na nossa pele dos índios, né? No José de Alencar, por exemplo, começa a usar termos indígenas nos romances dele. Tem pedaços, alguns romances do Zé de Alencar que ele vai tratar de regiões do Brasil, né? O Sul, então tentando sempre dar uma valorizada no que era nosso. E aí então
pegaram também a natureza, né, exuberante, em que se tinha sol o ano todo, boa para o cultivo. Não é à toa que muitos desses escritores do romantismo, eles se voltaram lá para aqueles textos da época da literatura de informação. Existe um vídeo aqui no canal sobre isso. Só que existe uma diferença, né, entre esses nacionalismos. Quando os escritores da literatura de informação, cronistas, né, eles vinham para o Brasil e relatavam para o governo, para a coroa portuguesa, para os leitores europeus, a riqueza da terra daqui, eles estavam fazendo um relatório, não era numa pegada nacionalista, eles estavam só fazendo um relatório, olha como que é rico aqui, vem para cá, ou olha como nós podemos ganhar dinheiro aqui, né? No romantismo, a valorização da nossa natureza já veio em função de ela ser uma coisa nossa, né? De ser um dado que a gente tinha aqui no Brasil. Claro que essas coisas deixaram de lado o processo de extermínio dos índios, deixaram de lado o horrível processo de escravidão que havia aqui. Então, o nosso nacionalismo da primeira fase do romantismo, especialmente, foi feito em função de meio que escapar para a natureza ou idealizar o índio, e não no sentido de tratar de problemas sociais, tá? Só que conforme o tempo foi passando, mais especificamente a partir da década de 1860, aí o romantismo passou a ter uma coloração mais social. Tanto é que nós vamos ver aqui, pessoal, no canal, um vídeo para cada geração romântica, tá? Porque houve 3, né? Geração primeira indianista, a segunda ultra-romântica, que daí não tratava de assunto social e nem de nacionalismo, né? Era só coisa do eu mesmo, sofrimento de amor, sofrência pura, ultra-sofrência. E a terceira geração, lá do Castro Alves, que é a tal da geração condoreira, essa terceira geração do romantismo, aí já para 1860 em diante, que teve Guerra do Paraguai, e o movimento de abolição da escravidão cada vez mais forte, esta poesia do romantismo vai se virar contra os horrores da escravidão. Aí que ela vai começar a tratar de assuntos nacionais, mas tentando tocar nessa ferida, né, que havia na época. Então, basicamente, o contexto histórico em que aconteceu o romantismo foi esse, né? Primeiro, um Brasil recém-independente que precisava de símbolos, de heróis, e conforme vai caminhando o tempo, a novidade da independência foi passando, aí o problema da escravidão não dava mais para deixar de ser enxergado, e ele começa a ser tratado pelo Castro Alves, lá na terceira geração, tá bom? Gente, é sempre bom dar uma olhada nos vídeos novamente, porque tem muita característica, muita coisa para estudar, né? Eu já passei por essa fase aí que vocês estão passando agora. Dá uma olhada em textos de apostila, livro didático, né? Para fixar características, tentar fazer simulados, tudo isso é muito importante, tá bom? Até uma próxima vez, pessoal. Tchau!